O Rock in Rio regressa este fim de semana com algumas alterações nos acessos e no recinto. Amanhã será o único dia que, para já, ainda não está esgotado. No domingo, o festival volta a receber 80 mil espectadores e é a nossa convidada aqui na edição da manhã, Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Vamos começar já pelas alterações que pretendem melhorar aqui os acessos, porque também foram alvo de algumas críticas no último fim de semana. O que é que muda, por exemplo, nas saídas e nos shuttles? Olha, o que é muito importante, mais uma vez, é pedir para as pessoas não levarem os carros. Eu tenho brincado essa semana que a imagem, não tem graça nenhuma, a imagem que se viu na Expo foi como se tivesse o mundo acabando e o povo largou o carro em cima dos passeios de qualquer forma, o que faz com que o trânsito, especialmente na saída, vire um caos e se demore a conseguir sair. Então, o que está sendo feito de diferente? Que as autoridades vão efetivamente bloquear a região para que só acessem os lojistas e os moradores. E, mais uma vez, o pedido para que não levem o carro, não deixem o carro estacionado na rua. Aliás, quem precisar levar o carro para o Parque das Nações, tem muitos estacionamentos oficiais, edifícios de estacionamento, para ali e tranquilamente pega o shuttle da Gare do Oriente ou vai caminhando. Tem estacionamentos que estão até mais próximos do que a distância da Gare do Oriente. Então, a mensagem principal é deixar o carro em casa. A operação do shuttle foi ajustada já do primeiro dia para o segundo, o shuttle correu muito bem. A pequena demora que se notou na saída do evento teve a ver com esse condicionamento de trânsito. Né? Um dos temas que se falava muito, que tinha alguma preocupação em relação ao ruído, nenhuma preocupação, o estudo tem corrido super bem, não temos um problema de ruído, mas tivemos reclamação de ruído das pessoas buzinando na saída. Então, mas ainda aqui na questão das saídas, Roberta, também foi referida à falta de segurança. Como é que vão alertar as pessoas para o sistema de stop and go? Como é que funciona na prática? Eu acho que nesse aspecto, como foi a primeira vez que a gente fez em Portugal, nem nós mesmos podíamos imaginar que as pessoas não se sentiriam seguras, uma vez que aquilo foi feito com a segurança, alinhado com a polícia. Então, o que é o sistema de stop and go? Quando tem muita gente saindo do recinto, de um mesmo recinto, não pode deixar as pessoas irem para a rua e misturarem com os autocarros ou com carros andando. Então, a gente segura um pouquinho o fluxo das pessoas de uma forma controlada. Foram só 3 paragens de 4 minutos, 5 minutos, para que depois quem vá saindo tranquilamente. Agora, no próximo fim de semana, para ter certeza que todo mundo entende que aquilo está acontecendo, a gente vai botar música, vai botar animação. Mas a maior parte dos momentos, a gente sabe que tiveram algumas pessoas que ficaram desconfortáveis, mas se a gente olhar para a maioria das pessoas, não houve pânico, não houve desconforto da maioria das pessoas. Foram pontos muito... Portanto, um processo que será mais bem explicado para funcionar ainda melhor neste fim de semana. Exatamente. Outra das críticas também tem a ver com a alimentação, apesar deste ano até haver mais pontos onde as pessoas possam comprar uma refeição, mas também houve aqui algumas críticas em relação aos preços e às filas. Afinal, o que é que pode entrar ou não no recinto? Olha, pode entrar no recinto. O que a gente pede é não levem, por exemplo, uma maionese, alguma coisa que você pode passar mal por conta do calor. Esse fim de semana não estava tanto calor, esse fim de semana aponta para uma temperatura mais elevada. Mas você pode levar seu lanche, a legislação mudou, então você pode levar uma garrafinha até 500 ml, ninguém vai tirar a tampa, então não tem problema, mas a gente sabe que água não é um problema no recinto, a gente tem mais de 100 bebedores. O que aconteceu, que é interessante, é que o pico de chegada do público antecipou muito em relação ao histórico que a gente tinha na Bela Vista. Então, as pessoas chegaram mais cedo e consumiram 50% a mais do que o nosso dia esgotado da edição de 22. Então, a gente fez um planejamento com uma referência de 22 e, na verdade, os operadores, não é uma venda do Rock in Rio, são os operadores, estão vendendo muito mais. O que eles estão fazendo é se preparando para esse fim de semana ter uma capacidade ainda maior. Alguns são operadores pequenos, mas temos lá a Telepizza, temos o Burger King, com operações mais potentes também para que o serviço seja mais fluido. Uma das situações também pedido por parte do público a melhorar este fim de semana tem a ver com o acesso às casas de banho, que este ano também são infraestruturas que também foram aumentadas também devido à área. O que é que correu mal no fim de semana passado? Eu acho que a gente perdeu alguma equipe de apoio, desapareceu no caminho. Então, o que a gente está fazendo agora para esse próximo fim de semana, porque o que acontece é que as pessoas usam as primeiras cabines e não necessariamente utilizam todas as cabines. Então, o que a gente está fazendo, a gente tem 30 pessoas alocadas para dentro das casas de banho, para garantir que as cabines são todas utilizadas e que o fluxo de circulação seja mais rápido. E temos 25 pessoas de gestão de público do lado de fora das casas de banho, até para poder orientar
Se aquela do que está mais próxima do Palco Mundo, no intervalo dos shows, é natural que ela fique cheia, que a gente possa dizer, olha, vai ali na Rock Street ou vai ali no Palco Tejo, que está mais tranquilo. E o que é que pode estar a ser feito também para diminuir a nuvem de pó de que algumas pessoas se têm queixado, para que o público possa ver o concerto de uma forma mais agradável e mais saudável também, digamos assim? Olha, o que a gente fez é que a gente já tinha instalado, em relação ao pó, tem uma característica das vias que foram construídas para o parque, né, para a Jornada Mundial da Juventude, aquela via ela gera pó. O que a gente tem feito, já estávamos fazendo, não tem muita solução. A gente passa caminhão de água reutilizada nessas vias antes da abertura de portas e passa o tempo todo nas vias de serviço, para que evite se levantar de pó. A gente também colocou relva sintética na frente de todos os palcos, isso já tinha, como alguns pisos onde o terreno não estava tão com a relva tão forte. Então, isso, para já... Ou seja, para este fim de semana... É torcer que não tenha muito vento. A intenção é só aumentar pelo menos a quantidade de água que é distribuída por esses locais que levantam mais pó. Essa é a estratégia deste fim de semana. Tem que ser. Ali não tem muita solução. Quem sabe venta menos, mas que sejam dias tão felizes e tão bonitos como a gente teve no primeiro fim de semana. Roberta, não podemos não deixar de falar do episódio Sónia Tavares. Está esclarecido, foi um episódio que danificou um bocadinho a imagem do festival, pelo menos durante esta semana que decorreu. É um momento para esquecer e o assunto com a Sónia está esclarecido? A Sónia já aceitou o nosso pedido de desculpas. Eu tenho um lado meu fica feliz que a gente, no meio de 13.600 funcionários e pessoas trabalhando, aconteceu um episódio. Então, assim, não poderia ter acontecido. Eu mesma, pessoalmente, pedi desculpa à Sónia desde o dia seguinte de manhã, quando eu tive acesso ao telefone dela, e está esclarecido. E será que vamos poder voltar a ter os The Gift numa próxima edição? Opa, sempre bem-vindos. A gente tem uma ótima relação com eles. Qual é que é a expectativa para esgotar o dia de amanhã? Pode sair um bocadinho frustrada por causa do jogo da seleção portuguesa? Não, a gente não tem. Olha, eu acho que é importante a gente entender que cada dia do Rock in Rio esgotado são pelo menos 4 Mel Arenas. A gente não tem... O evento não é feito para esgotar. Ele tem uma capacidade máxima. Que esgotou, que incrível. É muito bom que esgote, quer dizer que o público está com vontade de estar com a gente, que a proposta é bacana, mas a expectativa não é esgotar. A gente espera no dia de amanhã cerca de 60 mil pessoas, que já são 3 Mel Arenas, então isso é bem legal. E o jogo vai ser lindo, poder ver aquela cidade do rock toda torcendo por Portugal. E só para terminarmos aqui a questão dos 80 mil, lotação máxima de 80 mil pessoas dentro do recinto, com este espaço maior, para si, e com mais estruturas, para si é ou não uma questão a repensar no futuro? A gente quer crescer o espaço, a gente não está usando de todo o espaço total do parque, a gente usou para a área de público 30 mil metros quadrados a mais, já temos muitas ideias, o parque traz aqui uma possibilidade de criação, de ter mais atrações de entretenimento, ainda mais infraestrutura, que a gente agora percebeu que o pessoal topou, chegou mais cedo, gostou, que a gente pode ainda investir mais em infraestruturas e mais, quem sabe, mais palcos também. Rock in Rio no Parque Tejo é para continuar? Por mim, sem dúvida nenhuma. E o público, a gente tem uma pesquisa, 70% do público já diz que gostou muito da experiência do Parque Tejo. Eu espero que sim. Roberta Medina, muito obrigada pelos esclarecimentos, também pelas alterações que as pessoas podem sentir este fim de semana no recinto. Tenham um bom dia e um bom fim de semana. Para todos nós.